Mesas de negociação Fenaban, Mesas Caixa e Banco do Brasil, Encontro Nacional Contec, COI Contec Bradesco entrevista Sandro Lunardi. Tudo isso e muito mais aqui na Federação dos Bancários TV. E as negociações da campanha salarial já começaram. Já houveram 3 reuniões em São Paulo para discutir as cláusulas de saúde, emprego, fechamento de agências, doenças mentais, assédio moral e sexual, entre outros temas. A partir do início de agosto, se iniciam as negociações econômicas. Estivemos com Gladir Basso, presidente da Federação dos Bancários do Paraná e diretor de Assuntos Legislativos da Contec em São Paulo. Acompanhe. Estamos aqui participando da terceira rodada de negociação com a Fenaban em São Paulo. Já 2 reuniões foram realizadas, além da entrega da pauta de reivindicação dos bancos privados, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Essas reuniões inicialmente tratam de cláusulas sociais, cláusulas ligadas à questão da garantia de emprego e principalmente em relação ao fechamento de agências e à preservação do emprego. O movimento sindical da Federação dos Bancários do Paraná, os seus sindicatos filiados, juntamente com a Contec e toda a comissão de negociação, defende com toda a força a manutenção dos empregos e o não fechamento de mais agências bancárias em todo o Brasil. Claro que, na verdade, isso é uma questão importante, apesar dos bancos fazerem uma contraproposta dizendo que a tendência aí encaminhar os clientes para o banco digital. Mas nós sabemos que milhares e milhares de pessoas estão sendo prejudicadas com o fechamento de agências em determinados municípios e cidades de todo o país. Hoje nós estamos tratando da questão de doenças mentais, doenças psicológicas e doenças relacionadas ao trabalho, que na verdade tem trazido enormes problemas em função das metas abusivas, metas inalcançáveis e com isso, na verdade, criam uma situação de trazer doenças a todo o quadro de funcionários e outras formas de violência no ambiente de trabalho. Além disso, evidentemente, há uma preocupação enorme de não só deixar um ambiente de trabalho saudável e evitar essa contaminação que prejudica o andamento do trabalho. Então, hoje essa pauta, no dia 21 estaremos de volta para tratar de outros assuntos e durante o mês de julho e agosto teremos reuniões permanentes buscando a negociação coletiva não só das cláusulas sociais, econômicas, de saúde, como toda a questão econômica sobre os salários, cláusulas econômicas e sobre a participação de lucros e resultados. Você bancário, você bancária, participe ativamente do seu sindicato, nas suas convocações, para não só discutir, sugerir e participar ativamente para que nós consigamos sair da mesa de negociação com uma proposta que atenda às reivindicações e os anseios da categoria. E a Contec iniciou a negociação específica com a Caixa Econômica Federal em Brasília. O primeiro encontro colocou a saúde caixa no centro da pauta e também tratou de diversidade, equidade, cláusulas sociais e demandas relacionadas a condições de trabalho dos empregados. A reunião abre uma etapa própria da campanha salarial 2026 com a Caixa, em paralelo à negociação nacional com a Fenaban. Para falar sobre o tema, chamamos Carlos Roberto Rodrigues, que é membro da mesa de negociação Contec Caixa. Caros bancários da Caixa, no dia 17/7 tivemos a nossa mesa de negociação com a Caixa Econômica Federal, representando a Contec e a Federação dos Bancários do Paraná, assim como os sindicatos bancários de Maringá, e foram tratados assuntos referentes à saúde, acolhimento, a qualidade de vida dos empregados. Foi passado depois a questão do Gympass, do El Hub, ou seja, é tudo que a Caixa tem oferecido em termos de exercício, academias, nutrição, psicólogos, ou seja, tudo que a Caixa tem disponibilizado para a qualidade de vida do empregado. Esse nós estamos avaliando e depois nós vamos ponderar as nossas reivindicações em cima disso. Nós tivemos também uma apresentação das GIPs e das REPs dos estados, ou seja, são as gerências de pessoas nos estados e também as representações de pessoas nos estados. Essas aí são as entidades que foram criadas, né? As GIPs foram criadas e também as REPs,
para dar maior acesso aos empregados em questões da sua vida pessoal. Isso aí elas estão sendo reestruturadas, melhoradas na sua estrutura, para que todos os empregados tenham acesso mais de qualidade. Então, todos os assuntos foram tratados, é claro que faz parte da negociação, mas aí agora, em cima dessas apresentações, nós apresentamos as nossas reivindicações e a Caixa agora ela deve trazer nas próximas reuniões os retornos disso. E até então, nós não tivemos nada de substancial ainda com relação à nossa minuta de reivindicação. Um outro ponto importante que será tratado agora dia 23 é a questão do saldo de caixa. É um ponto mais sensível da nossa negociação e requer um trabalho uma dedicação maior da comissão de negociação, e por isso será tratado no dia 23, aí deve ser tratado provavelmente num período integral dessa reunião, porque são muitos detalhes e informações que nós temos que receber do saldo de caixa para poder tomar as decisões e fazer as nossas reivindicações também do plano de saúde nosso, para que ele seja sustentável e que traga mais uma tranquilidade para os empregados, pensionistas e também aos aposentados. Então vocês fiquem ligados, antenados no nosso site do sindicato, da federação, da CONTEC, para que nas próximas reuniões a gente traga mais informações sobre o andamento das nossas negociações, que com certeza vai perdurar durante o mês de agosto por inteiro, mas que nós teremos aí boas informações, ou pelo menos todas as informações pertinentes, para que o bancário esteja apto a se manifestar nas assembleias que ocorrerão no final do mês de agosto. E acompanhe nós nas redes sociais. E em Brasília houveram uma série de reuniões da Caixa com as entidades representativas dos empregados e aposentados Caixa. O diretor da Federação, Valfrido Oliveira, que é também presidente da FENASEF, esteve nas reuniões. Confira. Nós temos cobrado da Caixa o seguinte, que nós não queremos chegar em agosto, no dia 31, e dizer, esse é o melhor acordo que nós estamos fazendo. Nós queremos construir um acordo que seja justo para todos, né? Para aposentados, principalmente como representante da FENASEF, e também para os ativos, porque nós queremos um plano que seja durável, perene e com custo justo e razoável, que não se imponha limite por faixa etária. Louvar a atitude da Caixa de chamar para essa reunião, e que essas reuniões elas não sejam somente nas datas de negociação. É para isso que nós estamos aqui, defendendo os seus interesses e os interesses de todos os aposentados e também para os ativos do Brasil. Valeu! E o COI Bradesco CONTEC conquista o retorno do registro de ponto para os gerentes de relacionamentos com empresas. Em reunião da Comissão de Organização dos Empregados do Bradesco CONTEC com o banco, foi definido entre as partes o compromisso de retomada do registro de ponto para os gerentes de relacionamento empresas. O debate sobre as mudanças no Bradesco Saúde e a apresentação do programa de remuneração variável supera para 2026. No Bradesco Saúde foram anunciadas mudanças como inclusão de estagiários no plano, ampliação da cobertura odontológica, inclusão de cônjuges no plano, criação do Plano Nacional Plus para gerentes de agência, cobrança de mensalidade para novos dependentes. A COI manifestou preocupação com a diferenciação de direitos entre empregados e voltou a defender a ampliação da rede credenciada. Sobre o programa de remuneração variável Supera 2026, o banco informou avanços como a garantia do pagamento durante a licença maternidade e a redução da meta mínima de 95% para 90% para acesso ao programa. A COI também reivindicou melhorias nos critérios de pagamento e nas metas, mas o Bradesco afirmou que, por enquanto, não prevê novos avanços nesses pontos. Para falar sobre o tema, chamamos o presidente Gladir Basso, coordenador do COI Bradesco CONTEC. Nas últimas reuniões do COI Bradesco CONTEC, nós conseguimos avanços importantes, principalmente em relação a fazer com que a inclusão de que os gerentes de relacionamento de empresas passem a registrar o cartão ponto.
Um outro ponto importante foi a inclusão dos estagiários no Bradesco Saúde. Mais ainda foi a inclusão dos cônjuges no Plano Saúde Bradesco, fazendo com que agora tenha que pagar uma mensalidade dentro de um critério estabelecido pelo banco e que os funcionários, evidentemente, possam consultar. Na mesma direção, evidentemente, houve a inserção a inclusão dos estagiários, dos cônjuges e que os novos funcionários, os seus dependentes, também passarão a pagar mensalidades dentro do mesmo critério. Mas é garantida a manutenção de todos os direitos dos funcionários que já estavam no plano, inclusive os seus dependentes que já estavam registrados. Com isso, então, ampliou-se a tendência com medidas diferenciadas, né? São, evidentemente, dos serviços odontológicos que permitirão, além da cobertura dos serviços até agora, também será ampliado em relação a próteses e outros serviços. Essa melhoria é extremamente importante e era uma reivindicação antiga do funcionalismo do banco. Portanto, então é importante que você funcionário do banco, participe ativamente do seu sindicato, da sua federação, da CONTEC, encaminhando as suas propostas, as suas reivindicações e tudo aquilo que acontece no ambiente de trabalho, para que o COI Bradesco CONTEC possa encaminhar e discutir com a área de recursos humanos do banco e buscar soluções para todos os problemas levantados pelo funcionalismo. E a primeira rodada de negociação da campanha salarial 2026 entre a CONTEC e o Banco do Brasil marcou o início das tratativas para a renovação de instrumentos coletivos e a preservação dos direitos dos funcionários. A CONTEC apresentou as cláusulas prioritárias e defendeu a manutenção e o aperfeiçoamento dos acordos vigentes e reforçou que não aceitará retrocessos. O Banco do Brasil recebeu as propostas para análise técnica e deverá apresentar as primeiras respostas na próxima rodada de negociações. Chamamos Ivanilson Luiz, diretor do Sindicato dos Bancários de Goiás e membro da mesa de negociação com o Banco do Brasil, para falar sobre o tema. Boa tarde especial ao colega aí, o presidente Gladir Basso, né? Parabéns aí pela sua atuação na mesa de negociação da FENABAN, que eu venho acompanhando, né? Eu sou o Ivanilson Batista, sou diretor do Sindicato dos Bancários de Goiás e sou diretor da CONTEC. Hoje eu estou participando da mesa específica do Banco do Brasil, para tratar dos assuntos específicos do Banco do Brasil. Tivemos 2 rodadas até o momento, uma no dia 8 de julho, a outra agora no dia 17 de julho, onde nós tratamos na primeira rodada de temas voltados para preservação de direitos, ultratividade, por exemplo, é uma coisa que foi suprimida em 2017 e a gente quer que se inclua novamente essa cláusula no próximo acordo. Falamos de homologação dos sindicatos também, para a volta da homologação dos sindicatos e defesa dos bancos públicos, né, que os bancos falam muito em privatização de bancos, então a gente pretende que nessa negociação a gente consiga incluir também a defesa aos bancos públicos, que é importante para a gente. Proteção às mulheres, assédio moral, assédio sexual, violência doméstica e as oportunidades para as mulheres. Então são vários assuntos que incluiu essas mulheres, né? O apoio aos pais com filhos com deficiência. Nós tratamos muito desse assunto também, o banco ficou de olhar com carinho. A gente falou nessa negociação a questão dos gestores, saúde mental dos gestores. A pressão está muito grande em cima dos gestores para cumprir as metas, sob a ameaça de descenso, né, o rebaixamento da função ou até mesmo perda da função. Encontramos alguns gestores no país já com medo desse impacto financeiro, né, e isso aí gera um impacto financeiro, também gera um impacto psicológico, já entrando em pânico, estresse, distúrbio de sono, alguns sintomas dos transtornos mentais. Alguns desses temas o banco ficou de analisar, e a gente entende que tem espaço para evoluir e vamos aguardar. A próxima negociação será no dia 23 e será em Brasília. É isso aí. Mais notícia, passo para vocês depois. Um forte abraço para todos. E o advogado Sandro Lunardi, que faz parte do Comitê de Liberdade Sindical da OIT em Genebra,
publicou uma análise sobre a decisão da Corte Internacional de Justiça sobre o direito de greve previsto nos organismos de controle da Organização Internacional do Trabalho. Confira. A Organização Internacional do Trabalho, historicamente, foi concebida para proteger a liberdade sindical. E, nesse sentido, o direito de negociação coletiva é parte integrante da normatização da legislação internacional. A Convenção 87 trata da liberdade sindical e a Convenção 98 cuida do direito de negociação coletiva. Porém, historicamente, o direito de greve foi compreendido pelos organismos de controle e fiscalização da OIT como um direito humano fundamental. Isso, a partir já da década de 50 do século passado, todas as manifestações já reconheciam o direito de greve como um direito fundamental, embora não escrito expressamente na Convenção 87. Ocorre que no ano de 2012, os empregadores resolveram questionar esse tema, interditando todo o trabalho e funcionamento dos órgãos de fiscalização da OIT, dizendo que, por conta de não existir expressamente garantido o direito de greve na Convenção 87, esse direito não poderia mais ser debatido e não poderia ser, e sequer a OIT teria legitimidade para discutir esse tema no plano internacional. É importante aqui destacar e deixar bem claro que o Brasil tem o direito de greve garantido na sua Constituição Federal e em lei própria, mas no plano internacional, os empregadores no plano mundial tentaram questionar esse tema e em 2012 essa questão emperrou o funcionamento de todo o sistema de fiscalização e controle de normas da OIT. Por fim, no ano de 2023, após mais de uma década de debates, o diretor-geral da OIT, Dr. Gilbert Ongbo, encaminha uma opinião consultiva para a Corte Internacional de Justiça para que ela profira uma opinião consultiva e esclarecendo se poderia ou não a OIT ter a legitimidade para fiscalizar os países se estavam ou não cumprindo ou garantindo o direito de greve aos trabalhadores. Isso ocorre agora, em maio de 2026, com a opinião consultiva garantindo e reconhecendo o direito da OIT a fiscalizar o efetivo cumprimento da Convenção 87 por interpretação que a liberdade sindical garante e tem inserida o direito de greve. O Brasil cumpre um papel fundamental, portanto, nesse sentido, de reforçar o papel da OIT, garantindo o direito humano fundamental de livre organização sindical e direito de greve. E para fechar a nossa programação, fiquem com os momentos do Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais Bancários realizado pela Contec em São Paulo.
Essa foi a nossa TV, pessoal. Compartilhe com seus colegas. Um abraço a todos.